Bom, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento, recebendo o empresário, amigo nosso, Luiz Carlos Camargo. Tudo bom, senhor? Galeazzi Sul, Martinox, a Galeazzi, 30 anos. 34 anos. 34 né? anos. 34 anos. Dia 2 de julho próximo, nós estaremos completando 34 anos aqui no Rio Grande do Sul. Parece que foi ontem, né? Porque eu vim para cá naquela ocasião. Era um gurizinho, tinha 23 anos de idade. Ainda é um guri também, né? Nem tanto, né? Já um guri passado. Mas naquela ocasião tinha 23 anos, então era um desafio para mim, pessoalmente, era um desafio bastante grande, porque o Grupo Galeazzi, até então, ele não era nada conhecido aqui na região sul, né? Fora de São Paulo, Rio, Minas, que era onde nós mais atuávamos. Aqui na região sul a nossa atuação era muito pífia, era muito baixa, muito pequena. E era um desafio nós montarmos uma filial aqui, né? Trazer o nome do Grupo Galeazzi aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina era um desafio bastante grande. Mas eu, na minha vida, sempre eu gostei de encarar desafios, de enfrentar desafios, né? E viemos para cá. A ideia era eu ficar aqui uns 2 anos, montar a filial, deixar funcionando e depois eu voltaria para outros projetos que nós tínhamos lá em São Paulo de expansão do grupo, né? Mas mais tarde alguém me disse que quem bebe água do Guaíba não sai mais dessa terra, né? E eu já estou aqui há 34 anos, já tive várias propostas para voltar para São Paulo, para, enfim, retornar para o grupo lá em São Paulo, mas nunca aceitei, porque eu gosto daqui, eu adotei o Rio Grande do Sul como a minha segunda terra natal e criei minhas raízes aqui. Hoje eu sou mais gaúcho do que paulista. E é interessante, né, Camargo, quando tu fala essas coisas, que na verdade, eu sou de Uruguaiana, por exemplo, vim com 16 anos para cá. Uhum. Então, se tu não te integra, não decide assim, bom, eu tenho que me integrar, e tu é um camarada que sabe fazer amizades, né? É bom de se relacionar, é aberto para se relacionar. Tem pessoas que não, ela tem dificuldade de se relacionar. E claro que nós sabemos que o relacionamento é tudo. Quer dizer, se tu não consegue, não tem essa habilidade de te relacionar com as pessoas, aí fica mais difícil. Né? E assim, Silvio, em 1979, dia 2 de julho de 1979, nós abrimos oficialmente as portas aqui em Porto Alegre. O mesmo endereço que é Não, hoje? nós primeiramente estávamos na Avenida Pernambuco, que é uma quadra atrás de onde nós estamos hoje. E aí, em 1988, nós tínhamos comprado aquele prédio lá em 1983, fizemos uma grande reforma nele. E aí, em 1988, setembro de 1988, nós nos mudamos para lá, para João Brufato 45, que é o endereço que nós estamos até hoje. Mas, como eu estava falando, em 1979, quando nós viemos para cá, você sabe que as comunicações não tinham a facilidade que nós temos hoje, né? Como você disse no teu próprio comentário de abertura, achei muito interessante. As comunicações hoje elas são muito ágeis, as informações elas andam muito rápidas. Então, naquela época não era assim. Bom, para você ter uma ideia, nós, quando viemos para cá, eu tive que fazer um curso de teletipista. Teletipista é o cara aquele que operava o telex, né? Hoje, a geração mais nova nem conhece telex, nem viu telex. Só pode ver no museu, né? É verdade. Então, você tinha que gravar a fita tape e depois retransmitir a mensagem e tal. Então, essa era a forma de comunicação. Não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha absolutamente nada. Na verdade, naquela época, o que existia eram telefones residenciais, praticamente, e das empresas. Celular, nem pensar. Na rua, praticamente, não existia orelhão. Não existia orelhão, nada disso. Então, as comunicações eram muito mais difíceis, né? Às vezes, você, para conseguir uma ligação para São Paulo, era ligação interurbana, você ainda tinha que falar com a telefonista, pedir para ela auxílio à telefonista para conseguir ligar para São Paulo. Tem gente que diz com alguma propriedade, assim, como é que vocês conseguiam viver naquela época, né? Quer dizer, assim, são as necessidades que foram sendo criadas. É verdade. É claro que hoje, com toda essa facilidade que a gente tem, não é dizer assim que as coisas se tornaram mais fáceis, não, porque vieram outros problemas. Haja visto o que você falou aí na abertura, né, sobre a questão das manifestações e tal,
que eu acho muito justa, eu acho que realmente a gente tem que se manifestar, desde que com ordem e sem quebra-quebra, sem nada disso, né? Mas voltando então à nossa história desses 34 anos, Silvio, certamente foi um desafio bastante grande, porque nós não tínhamos nada aqui. Então, eu vim para cá e comecei a empresa do zero, né? Desde o primeiro funcionário, colaborador que a gente contratou, toda a equipe de vendas, enfim, isso tudo demandou muito trabalho. E eu tinha 2 estados para atender, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, eu tinha que estar aqui, resolvendo os problemas daqui, mas também tinha que viajar para Santa Catarina para tentar montar uma força de vendas lá, né? Mas, graças a Deus, com bastante luta, bastante sacrifício, a gente conseguiu. Hoje, nós podemos seguramente dizer que somos líderes no mercado de metais não ferrosos. Nós temos 60% de participação no mercado de metais não ferrosos. Depois, em 2007, nós montamos a filial da Martinox, aqui também, que trabalha com aço inoxidável. Estamos num crescimento bom em termos de aço inoxidável, né? E o momento atual da economia? Assim, Silvio, o momento realmente não é dos melhores, né? Nós, quando começou o ano, eu me lembro que eu dei uma entrevista para você aqui no teu programa e eu disse, olha, eu tô muito conservador nas minhas metas, em estipular as metas que nós queremos atingir, porque o ano passado nós começamos o ano muito entusiasmados e ao longo do ano a gente foi tomando duchas de água fria e foi arrefecendo esse entusiasmo. Então, esse ano aqui a gente foi um pouco mais comedido ao fixar as metas e, por incrível que pareça, mesmo sendo comedido, agora no final de junho nós vamos ter que sentar novamente e reformular, ou seja, vamos ter que ajustar as nossas metas, porque você se lembra que o ano começou com uma perspectiva aí de um PIB em torno de 3,5%, alguns falavam até em 4%, né? E isso foi reduzindo, hoje já está se falando em 2,5%, e eu vou te dizer assim, ó, sem ser pessimista, nós não vamos fechar o ano com 2,5% de crescimento do PIB, de jeito nenhum. No ano passado não chegou a 1 também, né? Então, assim, ó, claro que isso não é um problema só do nosso país, a gente sabe que o mundo inteiro está vivendo um momento muito difícil economicamente, mas nós, além de termos os problemas externos, nós também temos os problemas internos nossos, né? Alta carga tributária, falta de infraestrutura, corrupção muito grande, né? Gastos públicos excessivos, né? E isso faz com que a carga tributária se torne bastante alta, porque de algum lugar tem que sair esse dinheiro para custear tudo isso, né? E é o que está acontecendo hoje nas ruas aí, o povo não aguenta mais esse tipo de coisa, né? Você vê o dólar hoje voltou a ter uma alta considerável e isso certamente vai pressionar os preços, a inflação, que já está fora de controle, vai tender a aumentar mais ainda, e aí fica aquele círculo, o cachorro correndo atrás do rabo. O segundo semestre promete muito, então. Infelizmente, Silvio. Eu sou um cara muito otimista, você me conhece há quantos anos, eu gostaria de vir aqui e dizer que está tudo maravilhoso, está tudo ótimo, mas a gente tem que ser realista, e não adianta querer dourar a pílula, porque a coisa realmente não é por aí. Vai voltar em seguida aqui trazendo mais boas notícias. Se Deus quiser. Parabéns, 34 anos do Galeazzi. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui no teu programa. Volto já já. Pois estamos recebendo aqui Sidney Fontoura Gomes, nosso presidente de Cid Imóveis do Rio Grande do Sul. Estavas na Espanha, Portugal, por lá, né, Sidney? Isso, estivemos dando uma voltinha na Espanha, Portugal, vendo algumas coisas pessoais, né, de lazer, então férias, um roteiro totalmente cultural, né? Mas deu tempo para dar uma analisada também no mercado imobiliário. E aí, qual é? Porque lá essas manifestações no Brasil, tem alguma coisa a ver com isso? Tem, vai repercutir, evidentemente. O mercado imobiliário, tanto na Europa, pela crise que se passa na Europa hoje, e pelo superávit habitacional, hoje tem 1.200.000 imóveis na Espanha, para você ter uma ideia, em oferta sem ter a mínima possibilidade de ter compradores, né? Então é um mercado extremamente recessivo, né? E até porque não tem a regulamentação da profissão de corretor de imóveis,
Não tem lá? Não tem. Qualquer pessoa, um jornalista, um médico, um odontólogo, um advogado, pode simplesmente abrir sua imobiliária e funcionar. Como era aqui tempos atrás. Como era aqui antes das leis que então, nisso o Brasil avançou, né? É importante destacar. Com certeza. Eu acho que na questão da corretagem imobiliária, do mercado imobiliário, da cadeia produtiva imobiliária de um modo geral, o Brasil está adiantado. O Brasil está no nível dos Estados Unidos, praticamente, tendo apenas alguns itens que o corretor de imóveis americano se sobressai para a questão legal. Entretanto, o modus operandi ele é muito semelhante ao do brasileiro, que está num nível muito bom. Então, o telespectador, a sociedade em si pode ficar tranquila que, procurando o corretor de imóveis, ele está muito bem amparado, legalmente. E aqui no Brasil, como é que tu está vendo essas manifestações, a situação da economia, agora uma previsão de PIB menor, quer dizer, o dólar está mais valorizado, favorece as exportações, a inflação recrudescendo? Pois tudo isso vai refletir no nosso dia a dia daqui a pouco. Eu acho que essas manifestações, elas são legítimas, né? À medida que nós temos saúde precária, escolas precárias, um descaso do governo e dos nossos políticos, né? Há de se dizer também que o Dr. Ulisses Guimarães dizia lá, antes das diretas, que governo e político só dão atenção ao povo na rua, né? Então é necessário que se faça isso? Sim, eu acho que é necessário. Infelizmente, mas se bem que as secretarias de segurança de todo o Brasil estão reconhecendo que os manifestantes não são os vândalos, nem os marginais que os acompanham, né? De uma forma ilegal, de uma forma oportunista. As manifestações e as suas reivindicações, elas são legítimas, porque de fato nós temos graves problemas no país, graves problemas, principalmente na minha concepção, que é a questão que vai repercutir lá na moradia, sim, mas antes de tudo é a educação e a saúde, que são fundamentais. E nós deixamos negligenciar, né, os governantes. Não estou falando deste governo, estou falando de todos os governos, né? Os governantes que não se preocupam de uma forma comprometida com a população brasileira nestas questões. E isso vai repercutir no mercado imobiliário, invariavelmente. Por quê? Na minha percepção, esta repercussão que lá na Espanha, em Portugal, eu estava assistindo, nós teremos a redução de investimentos no mercado imobiliário por conta desta instabilidade política. Porque a manifestação, se ela é legítima, ela desestabiliza e o crédito do governo federal, ele cai. Em caindo isso, a economia não fica combalida, evidentemente, pelo contrário, com a alta do dólar, ela vai incentivar exportações. Sobretudo o seguinte, né? A questão, eu acho que o governador aqui disse que tem que, claro, privilegiar a proteção às pessoas, mas também ao patrimônio, né? Não se apenas proteger o patrimônio público, mas das empresas privadas também, por que não? Porque é elas que geram a riqueza que vai fazer com que haja patrimônio público. Exatamente. Então tem que, exatamente. Tem que proteger o patrimônio privado. Eu ouvi o secretário da Segurança dizendo que primeiro está a população. Eu acho que primeiro está a sociedade como um todo. E aí o patrimônio público sociedade. Então, privado. O patrimônio privado, tu imagina, se coloca na situação de um lojista que fecha a sua loja por segurança mais cedo, dispensa seus funcionários, pagando impostos sobre aqueles horários dele, tem a sua loja depredada e tem todos aqueles prejuízos. É um prejuízo só e quem paga a conta. Sidney, um grande abraço. Muito obrigado. Até a semana que vem, um intervalo, já voltamos para o nosso último bloco aqui do Economia e Desenvolvimento. Até já.